A verdade de cada um. A menina que saiu lá de Nova Esperança, pura, feito uma flor de laranjeira, que jamais havia conhecido o contato do beijo de um beija-flor, agora já tinha sido beijada. E o beija-flor que a beijara não era qualquer um. Era um beija-flor lindo, de uma grande capital, de uma família abastada, rica. Se eu ainda não falei aqui, falarei agora. A família era ligada à área alimentícia, indústria produtora de massas, macarrões de uma maneira geral. A família é abastada, a família é rica. E o beija-flor, além de lindo, e ele era, Vinícius, ele também tinha os seus compromissos da vida, ele era casado. Então aquela flor de laranjeira, que saiu de Nova Esperança, pura, já havia na verdade sido beijada, e mais, aquela flor havia não apenas desabrochado, mas se transformado. E eu vou explicar no que aquela flor se transformou a partir de agora, a partir desse instante, quando começa esse capítulo da minha história. Nós, eu e Vini, estávamos já vivendo o clímax e o auge do nosso amor. Os nossos encontros aconteciam sempre no período da tarde, e lá no quartinho que eu morava, daquela casa tão linda. Tê-lo comigo, ter o Vini comigo, era tudo que eu mais queria. E quanto o meu prazer, ele ia num crescendo, e na verdade o meu prazer era dar prazer para ele. Eis a questão. O meu prazer era propiciar a ele prazer. Pensa num homem bonito, multiplica por 10, era Vinícius. Eu estava realizada em todos os sentidos e aspectos, porque eu já disse que o meu salário ia intacto para minha mãe e meus 3 irmãos, lá no sítiozinho em Nova Esperança. E mamãe, que não escrevia, apenas desenhava seu nome com dificuldade, ditava cartas para o meu irmão, já letrado entre aspas, mas estava na escola. E eu recebia as mensagens de agradecimento. Eu acreditava que eu estivesse vivendo ali 18 anos. O melhor momento da minha vida. Eu fiz aniversário. Eu também faço. Quem nasce na roça, quem é de Nova Esperança, a exemplo de todo mundo que está ouvindo essa carta, também faz aniversário. Exatamente. Naquele dia 6 de junho, eu completei 19 anos. A minha patroa, ela era tão gentil comigo e educada, que ela passou na padaria, não fez porque ela não tinha tempo. Ela vivia o dia inteiro fora de casa trabalhando, ajudando, auxiliando o marido naquela coisa de indústrias, no plural, era mais de uma. Isso tudo voltado à alimentação. Aliás, para quem não sabe, Curitiba é muito desenvolvido nessa área da alimentação. Então a minha patroa, que era muito ocupada, obviamente não tinha tempo de fazer um bolo.
Mas ela passou na padaria. Carinho, né? Comprou um bolo, a velhinha. E eles cantaram parabéns para mim. E para minha felicidade, sabe quem estava lá? O Vini, o Vinícius. Até a mulher dele estava lá, cantando parabéns para mim. 19 anos. Ai, já mais de um ano, hein? Já mais de um ano que eu estava naquela casa. E já um tempão que eu vinha dividindo a minha pequena cama com aquele homem zarrão. Mas a cama, para ser sincera, ficava até grande pelo tudo que nós colávamos um no outro. A gente se juntava. Parecíamos siameses. Eu fiz aniversário num dia, né? É dia 6 de junho, meu aniversário. Fiz 19. Ele foi lá e cantou parabéns. No outro dia, ele comprou uma joia para mim. Foi o primeiro ouro que eu experimentei na minha vida. Então, era dia 7 de junho. Ele foi lá à tarde para viver aquele momento de amor comigo. E ele trouxe uma caixinha. E naquela caixinha havia uma corrente de ouro, uma correntinha fininha, mas de ouro. E havia assim uma plaquetazinha de ouro, onde estava escrito em inglês. Ó! A caipirona lá de Nova Esperança vai falar inglês agora. Estava escrito I love you. Amor, que linda! Que linda, Vini! Eu nunca ganhei. É a primeira vez na minha vida. É a primeira vez na minha vida que eu ganho uma peça de ouro. Você não tem nada de ouro? Nada. Nem brinco. Nem brinco. E eu não brinco com uma coisa dessas. Não tenho nada. Primeira peça. Primeira peça de ouro. A correntinha e a plaqueta com I love you. Meu Deus, como eu estava feliz. Meu Deus, como eu estava satisfeita e realizada. Era assim que eu me sentia. Exatamente assim. E ele, quando soube que eu não tinha nem brinco de ouro, pois no outro dia ele trouxe um par de brincos também para mim. Não precisava. Você nunca teve um brinco de ouro. Tudo bem que esse aqui é pequenininho ainda, mas você merece. Será? Será que eu merecia tudo aquilo, meu Deus? Eu acho que sim. Afinal de contas, eu era tão sofrida, tão pobrezinha. Sabe, eu vinha de uma vida tão difícil. Eu vinha de tanto sofrimento. E outra coisa, eu não esquecia da minha mãe. Eu mandava um salário inteirinho para ela. Sabe, então eu acho que no fundo eu merecia, sim. E eu devia curtir aquilo, aproveitar aquilo. Eu tinha agora a minha correntinha de ouro com a plaqueta I love you. E eu também tinha um par de brincos. Até o furinho do lóbulo da orelha estava fechando, porque falta de costume. Ele falou, vou ter que abrir um buraquinho novo aqui. Você pode fazer o que você quiser, Vini. Ai, doeu um pouquinho. Mas ficou tão bonito. Eu estava tão feliz. E eu achei que fosse a vida inteira assim. Que a minha vida havia se transformado. E que agora eu viveria assim. Para sempre. Mas, para sempre.
complicaria um pouco esse para sempre, sabe? Porque a contar daquela data, 4 meses após eu ter feito 19, curtindo a minha correntinha de ouro e o meu brinco, meu par de brincos, num daqueles nossos encontros, eu e Vini, quando tê-lo comigo era tudo que eu mais queria. Quando nós estávamos vivendo mais um momento de amor, foi que o imponderável, essa é a palavra que eu acho tão bonita, e depois que eu comecei a ler, eu a descobri, e eu fiz questão de colocá-la nessa história. Foi aí que o imponderável aconteceu. Eita, imponderável. Ele sempre acontece. Seria o inesperado, o imponderável. É mais bonito. O imponderável aconteceu. Eu e Vini, no meu quarto de tarde, vivendo aquele momento de amor. E ali, de repente, eu escuto o Marcos, o irmão dele. O Marcos, o mais novo. O menino que agora está com 15, caminhando para 16. O Marcos, adolescente, já engrossando a voz. Ele que está com 15 anos, caminhando para 16, o Marcos, o irmão dele, que nós achávamos que não chegaria tão cedo, porque de novo ele tinha ido para a educação física. Era dia dele jogar lá o futebol de salão dele, voltava tarde. De repente o Marcos, ele bateu na porta. Na porta do meu quarto. Ele bateu e, para nossa surpresa, chamou o nome. Ô Vinícius, com aquela voz já engrossada, de garoto que está com 15 para 16. Ô Vinícius, abre aí, cara. Ô Vinícius, abre aí, cara. Gelei, gente. Gelei. Eu na mesma hora gelei. O meu coração veio na boca e, sei lá, voltou pro peito. Fiquei confusa, pensando, meu Deus do céu. Eu tinha conhecido a voz, lógico. O Marcos convivia comigo ali há 1 ano e tanto. Eu inclusive, vi a voz dele se transformar, daquela coisa desafinada, e se firmando aos 15 anos por uma voz mais grave. Ô Vinícius, abra aí, cara. Meu Deus do céu. Falei. Eu respondi. Ô Marcos, você tá enganado, o Vinícius. O Vinícius não tá aqui não, Marcos. Ô Rosa, eu sei que ele tá aí com você sim. Abre que é importante. A mulher dele tá aqui comigo, tá aqui do meu lado. Se eu fosse vocês, eu abriria e acabava com isso logo de uma vez. O que ele falou? Ele falou que a mulher dele... Meu Deus do céu. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Foi o que ele falou? Se eu não tivesse deitada na cama, eu acho que eu teria caído. Se bem que a essa hora, no automático, eu me sentei. E agora? E agora? O Vinícius, numa fração de segundos, ficou de pé e já estava vestindo a roupa. Me olhava com a cara de espanto, engoliu seco. Quando eu achei que ele fosse encontrar uma outra solução, mas não tinha, ele falou assim pra mim: é melhor abrir, Rosa. É melhor abrir. Abre. Se veste que eu vou abrir.
E eu olhei para ele e falei: e o que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Ele não respondeu. Então eu me vesti sem querer acreditar que aquilo estivesse acontecendo. Eu queria que fosse um pesadelo, que eu estivesse sonhando, mas infelizmente não era. Era realidade. E eu pensei comigo mesma: calma, Rosa, calma. E isso ia ter que acontecer. Uma hora ou outra teria que acontecer. Não ia ter jeito. Olha, quer saber de uma coisa? Eu pensava, tentando até me enganar naquele instante. Olha, quer saber de uma coisa? De repente é até legal. De repente é coisa boa, sabe? Pelo menos vocês se assumem de uma vez por todas. Vocês ficam juntos. É agora ou nunca, vai. Vai ou racha, vai. O imponderável aconteceu, então vamos enfrentar. Enfrenta com coragem, menina. Você não é qualquer uma. Você é aquela menina da roça, lá de Nova Esperança, que sabe muito bem que amar não é pecado. Você o ama, ele te ama. Então, que se dane o mundo, vai, abre essa porta. E foi com esse pensamento que eu abri aquela porta. E eu dei de cara com a mulher do Vini. Só que ela não teve a reação que eu esperava que ela tivesse. Não, ela não me olhou com ódio, não. Aliás, ela não me olhou de jeito nenhum. Era como se eu não existisse. Ela simplesmente me desprezou. A porta se abriu e ela estava com um cigarro aceso na mão. Falou na maior calma do mundo: vamos embora, Vinícius. Temos que conversar, e muito que conversar. Vamos embora, Vinícius. Ele saiu, olhando para mim com a cara de abobado. E o Marcos, garoto, 15 anos, já com a voz grossa, espinhas na cara, teve a reação que um garoto de 15 anos pode ter e começou a rir. Ei, Rosa, pô, o que você tava fazendo com o cara, meu? Você também caiu na conversa do Vinícius? Se minha irmã é fogo, viu? Minha mãe vai ficar brava, minha mãe vai ficar pé da vida. Ah, agora é enfrentar, né, Rosa? Na hora eu não entendi. Eu só fui entender quando a minha patroa chegou. Lógico que eu passei esse tempo todo desesperada, esperando pelo desfecho de tudo. Então, a minha patroa entrou em casa já sabendo de tudo. Me chamou. A mulher do Vinícius provavelmente saiu dali e contou tudo por telefone para ela. E a atitude dela não podia ser outra. Ô Rosa, educada, hein? A minha patroa sempre foi, eu já disse para vocês na primeira parte da minha história, finíssima. E o meu patrão, idem. Educadíssimos, finíssimos. Ô Rosa, arruma tuas coisas. Amanhã eu quero você fora daqui. Você é uma boa empregada, mas você há de convir comigo, se deitar com meu filho, um homem casado, e debaixo do meu teto. Você foi longe demais, né, Rosa? Mas, dona Silene, eu... Não, Rosa, não vai perder o seu tempo, não tem que falar nada. Eu sei o que se passou, e esse tipo de coisa é assim. Hoje foi com meu filho, amanhã, sei lá, pode ser com outro filho, Marcos, de repente até com
até com o meu marido. Oh, não, 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 não. Dona Silene, a senhora pode ficar tranquila, nunca que eu... Você acha? Eu não sou... Olha, eu era virgem. Rosa, eu juro pra senhora, eu não sou disso. Eu não sou disso. Dona Silene, confia na minha palavra. Eu sou de uma cidade pequenininha. A mãe tem a mim, sabe? Como o esteio da vida dela. Eu que sustento a mãe. Eu tenho 3 irmãos, sabe? E eles vivem do meu salário. Por favor, deixa eu ficar um tempinho mais aqui. Eu não vou fazer nada, absolutamente nada. O Marcos para mim é um menino, igual meus irmãos. Aliás, o meu irmão depois de mim já tem a idade dele também. Deixa eu ficar um pouquinho mais aqui. Ô Rosa, faz assim. Ficar aqui você não vai mais. Mas eu vou te dar um prazo. Existe uma coisa que na lei trabalhista chama-se aviso prévio. Eu vou fazer isso, sabe? Eu vou te pagar 1 mês. Neste mês você ainda pode ficar por aqui. Eu já vou arrumar outra pessoa. Você me entende? Mas fica assim estipulado. Mais do que isso, não. Aliás, eu nem estou te garantindo que você vai poder ficar aqui, porque eu tenho que conversar com meu marido. Eu não sei qual vai ser a reação dele. Mas uma coisa eu te garanto, você não vai ficar sem o teu dinheiro. Pelo menos de 1 mês. Tá certo? Eu me contentava, eu queria que vocês entendessem, eu me contentava com tão pouco que, de certa forma, isso para mim era uma solução, porque eu tinha, obviamente, que outras preocupações, e o meu amor pelo Vini não era brinquedo, mas, de certa forma, e a mamãe, e meus irmãos. Então eu ia segurar as pontas, né? Pelo menos 1 mês. Mas a verdade é que numa semana tinha uma outra moça trabalhando lá. E eu tive que desocupar. Ela cumpriu a palavra no que diz respeito ao dinheiro. Mas a verdade foi que eu saí de lá humilhada como sempre, feito um cão sem dono. Não, ninguém questionou quem é que tinha sediado quem. Eu saí como a errada. Perdi o meu emprego e pronto. Tudo de um jeito prático e simples, como se eu fosse alguém sem sentimentos. Mas o pior mesmo veio quando eu soube que estava tudo bem entre o Vini e a mulher dele. Estava tudo bem. Eu achei que fosse ter uma encrenca, uma guerra, terceira grande guerra mundial, que eles se separassem. Não, não, eles continuaram numa boa. Ele e a mulher, que não se separaram nada. E nem havia porquê. Ele tinha mentido para mim o tempo inteiro, que ele não vivia bem com a mulher. Se davam bem, sim, e tanto que ela perdoou e tocou a vida dela normal. Aliás, ela já sabia o marido que ela tinha, e o aceitava e o queria daquele jeito mesmo. A maior vítima dessa história fui eu mesma.
Saí com o coração partido. E não demorou muito tempo. No dia que eu fui embora, quando cheguei numa praça, eu fui atravessar, eles moravam perto de uma praça. Senti uma vontade de vomitar. Mas eu achei que fosse o nervosismo todo, aquele tremor que eu estava trêmula. Então eu achei que tudo aquilo fizesse parte de um estado de saúde agravado pelo nervosismo. E eu enjoei, eu vomitei. Mas acontece que aquilo não parou. E como eu estava com o dinheiro, ela me adiantou aquele mês. E foi a primeira vez que eu não mandei dinheiro para minha mãe. Foi a primeira vez, porque até ali eu ganhava livre. Mas com aquele dinheiro que eu estava, eu acabei ficando numa pensão que eu descobri para moças. E foi Dona Estela, a dona dessa pensão, que vendo o meu comportamento e a forma como eu estava, querendo tomar suco de limão a toda hora, lamber limão, falou: você está grávida. Quando ela falou assim, do alto dos seus 60 anos, a Dona Estela, mulher vivida, experiente, eu balancei na base. A senhora acha? Acho não, tenho certeza. Do jeito que você está, enjoo, chupando limão desse jeito. Faz um teste. Eu tinha o meu dinheirinho ainda. Comprei o teste na farmácia. E quando o fiz, foi a Dona Estela que anunciou para mim. Ei, Estela, hein? Ela se autoelogiando. Ei, Estela, falei para você, tá aqui, ó, você tá grávida. Meu Deus, e agora? Comecei a chorar. A Dona Estela, a dona da pensão, queria saber o que foi. E eu contei para ela tudo o que aconteceu comigo. Me abri com ela, porque, veja, eu não tinha com quem me abrir, gente. Ela era desconhecida para mim até aquele dia, Dona Estela. A dona da pensão. Que eu iria pagar com aquele dinheirinho que eu recebi. Enquanto isso, eu iria atrás de um emprego, um novo trabalho. Mas a Dona Estela era a única que estava ali para me escutar. E ela me escutou. E ela disse a mim: peraí, então as coisas não são assim não. Você não está no mato sem cachorro não. Você vai entrar em contato com eles. Você vai comunicar a tua gravidez. Esse rapaz, ele tem que ser responsável. Ele não é obrigado a ficar com você, isso não. Mas ele tem responsabilidades com o filho dele. Cada uma que me aparece, hein, Rosa? A senhora me perdoa, Dona Estela. Olha, eu vou ajudar a senhora no que a senhora precisar. Enquanto eu não arrumar emprego, eu vou arrumar tudo aqui para a senhora na pensão. Aliás, já vou começar agora, sabe? Tá bom, Rosa. Mas a senhora promete me ajudar? Nesse sentido de fazer contato com a família, sim. Mas não sei, eu também tenho meus limites. Tudo bem. Posso colocar a mão na massa? E ela, vendo a minha boa vontade, sim, me autorizou. E foi a partir daquele momento que, mesmo sabendo que eu tinha um filho dentro do ventre, eu comecei a trabalhar na pensão da Dona Estela. Eu comecei a trabalhar. E de trabalho eu não tinha medo. Eu estava acostumado com Nova Esperança. Eu fazia tudo na minha casa, assim como eu fazia de tudo na casa da Dona Silene. Eu sabia lavar, eu sabia passar, eu sabia cozinhar, eu sabia tudo de uma casa.
Tudo bem que na pensão era muito maior, era mais gente. A dona Estela abrigava ali 10 moças. Fora a minha presença, eram mais 10 moças. Então era bastante gente para cozinhar. Mas eu caprichei, sabe? A dona Estela ficou impressionada com a minha força de trabalho e com a minha boa vontade. E quando é assim, quando você faz as coisas com esta garra, com esse amor, você acaba convencendo a outra pessoa de que realmente você é uma pessoa do bem. Aí é que está a diferença, sabe? Eu era uma pessoa do bem. Então a dona Estela me falou, olha, entenda, eu jamais mentiria para você, Rosa. E eu não vou mentir. Eu não tenho a menor condição depois de abrigar você com o bebê aqui, quando você tiver o nenê. Mas até que você não ganhe o nenê, você vai ficando aqui. Mas eu vou te dar toda a assessoria para o contato com eles lá. Você tem que falar com eles. E foi por exigência de dona Estela que imediatamente eu liguei. E conversei com dona Silene e com o meu patrão. Não com o Vinícius, mas com a mãe. E ela, quando soube da minha gravidez, ela tentou me tranquilizar. Falou, olha, de certa forma, você tem razão. O meu filho é mesmo, sabe? É responsável junto com você. Mas vocês são responsáveis. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou conversar com... Aí ela falou, com o meu marido. E vamos organizar as coisas para que você possa ganhar esse neném num lugar seguro. Um bom lugar aqui em Curitiba. E a gente não vai deixar faltar nada para você durante esse período, tá certo? Mas eu gostaria que você, por favor, fizesse disso um segredo, para não complicar ainda mais o casamento complicado do Vinícius com aquela moça. Pode ser? Eu já disse para vocês que eu me contento com pouco. E, na verdade, aquela senhora, dona Silene, minha ex-patroa, ela estava me dando todas as soluções que eu precisava para aquele momento, que era para ter o bebê. Pode deixar, dona Silene. Eu não vou abrir a boca, não vou fazer escândalo. Então fica tranquila, Rosa. Eu vou ver um lugar para você ganhar esse nenê e você vai ter toda a condição até o dia de ganhá-lo. Tá certo. Eu comentei com a dona Estela. Achei que ela fosse ficar feliz, mas a dona Estela, obviamente, repito, do alto da sabedoria dos seus 60, sabia que não era só nascer o bebê. Você não vai depois esquecer que não é só ter o filho. Depois você tem o mais difícil. Porque eu disse a você que você pode ficar aqui até nascer o nenê, mas depois que o bebê nascer, aí não dá mais. E eu acabei sendo conduzida pela dona Estela para uma maternidade particular de Curitiba. Existem os hospitais públicos. E, aliás, excelentes hospitais públicos, mas não. Eu fui conduzida por uma maternidade particular de Curitiba. E desde o primeiro momento que eu pisei nessa maternidade, uma enfermeira de nome Judite veio nos receber à porta. E essa enfermeira foi gentilíssima comigo
E obviamente que ela estava fazendo aquilo amando da dona Silene. A Judite, ela já tinha conversado e muito com a dona Silene, tanto que ela foi nos receber à porta da maternidade. Essa é a moça, dona Silene. Oi, Rosa, já estou sabendo de você, eu vou cuidar de você. Nada vai te faltar, viu, Rosa? Fica tranquila. Você seja muito bem-vinda. A nossa instituição cuida da saúde de tanta gente, de tantos nenês. Você sabe que eu sou a enfermeira do obstetra que vai cuidar de você, que vai fazer com que seu bebê venha ao mundo. Você acredita que eu estava fazendo as contas? Você acredita que eu já ajudei a vir a esse mundo, a dar à luz a 500 crianças, e não vai demorar muito, eu vou chegar a 1000. Ela foi tão simpática. Judite foi tão simpática, ela me recebeu tão bem, até parecia que eu estava pagando muito caro. Não, eu não estava pagando, quer dizer, eu não, mas ela, a dona Silene, ela foi tão gentil. E depois ela começou a trabalhar a minha cabeça, dizendo: Rosa, eu quero ter um particular com você. Sabe o que eu acho? Não vai dar para você. Eu tenho até medo de falar com isso. Eu tenho até medo de falar isso com você. Fala, Judite. Eu gosto tanto de você, você me trata tão bem. Tá. Já que você confia em mim, eu vou falar. Meu conselho, tá? Você vai doar esse bebê. Doar? Sim. Vou te falar um negócio. Eu tenho uma irmã mais nova que eu. E ela doou uma criança. Aconselhada que fora por mim. E foi a melhor coisa do mundo. Sabe por quê? Porque essa minha irmã estava ganhando esse bebê, esse nenê, quando ela tinha seus 17 anos. E ela não teria a menor condição de ficar com essa criança. Ela ainda tinha que estudar. Você tem tudo para estudar. Você tem que idade? 19, você é uma menina. Tudo bem, a minha irmã era mais menina ainda, tinha 17, mas eu falei com ela. Eu conversei com a minha irmã. Eu falei: Kátia, você tem 17 anos, você tem que estudar, você não pode ficar com esse nenê. Esse nenê merece uma vida melhor. Às vezes, doar um bebê significa a grande prova de amor da sua mãe, sabe? É desejar ao filho o melhor. Coisas que você não pode propiciar. Eu sei que agora você está achando isso o fim do mundo, portanto você não precisa me responder nada e para de chorar. Para de chorar. Seca essas lágrimas. Não é para me responder nada hoje, mas depois, um dia, durante esse tempo todo gestacional, nós temos ainda uma longa caminhada pela frente. Eu estava fazendo as contas aqui, ainda tem 5 meses e 15 dias para que o nenê nasça. E a gente tem muito que conversar. Seca as lágrimas. Ó, esse lencinho aqui é uma beleza. Ó, pensa que eu falei. Seu filho vai ser adotado por uma família espetacular, que vai dar todo o amor, carinho e proteção. 2. Você vai ficar livre para poder crescer, estudar, melhorar de vida. Você vai querer o tempo todo trabalhar como empregada doméstica.
A Judite era tão bacana. Eu tinha ficado assustada com o conselho num primeiro momento. Mas, quando ela falou comigo assim, a irmã dela, né? A irmã dela tinha doado o nenê. Diz que o nenê Tava um homem já, sabe? Formado. E ele tem mágoa da tua irmã? Que mágoa! Ele agradece. E com o seu filho ou sua filha, não sei ainda, vai ser a mesma coisa. Ah, aliás, tá aqui, ó. Eu deixei para você ver. É menino ou é menina? Eu vou saber agora? Vai. Menino? Eu vou ter um menino. Você vai ter um doutor. Será? Será não? Faz o que eu tô te falando. Você vai dar essa oportunidade a ele. Você vai doá-lo. Uma família muito boa vai adotar, vai cuidar com amor, como aconteceu com meu sobrinho, que hoje é um grande homem. E assim será com seu filho também. Eu não sei. Não é para responder hoje. Nós vamos voltar a nos falar. Ela era tão bacana, tão legal. Ela conversou comigo, ela me recebeu tão bem. Ela cuidava de mim com todo carinho. Era um menino. Ela pediu o segredo. Aquela conversa deveria ficar entre mim e a Judite. Senão, ela romperia a amizade comigo. Que aquele tipo de coisa que ela tinha conversado comigo era muito particular. Que eu não comentasse com ninguém. Eu até perguntei, nem lá com a senhora da pensão, Dona Estela, com ninguém. Principalmente com pessoa que a gente não conhece direito. A dona da pensão é uma estranha para mim. Se você comentar isso com alguém, sei lá, eu corro o risco de perder meu emprego aqui. E eu não vou te perdoar nunca. Você entendeu? Você está escutando bem? Escutei. Foi a parte ruim da nossa conversa. E aí? Bem, aí vem a parte final da minha história. E vocês vão entender o porquê desse título que eu coloquei na minha história. Mas isso fica para a parte final.